Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez. No ano passado, eu estive no sexto colóquio de psicanálise política. Lá o tema era caquistocracia, o gozo do pior. E esse ano é o sétimo, com o custo da perversão, né? Pela manhã, as falas, as conferências foram muito interessantes, foram fantásticas. O professor Gil, o professor Valton, e agora à tarde, igualmente. É um dia absolutamente interessante, criativo, para o pensamento. Antes de passar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Mardônio, pela atenção, pela gentileza, provavelmente pela generosidade, e agradecer também ao Fred, que está comandando as picapes desde manhã, né? Então, muito obrigado, Mardônio, obrigado, Fred. Antes de passar a palavra para os palestrantes da agora de tarde, agora da segunda, da terceira mesa, de 3h30, eu gostaria de tentar vincular um pouquinho a, o tema do ano passado com esse. O ano passado foi Caquistocracia e o gozo do pior, né? Se a gente imaginar o gozo do pior de alguma forma como gozo perverso, como insistiu aqui o Mardônio, né? E se a gente imaginar que os piores agenciam as massas, que efetivamente também gozam, mesmo que acéfalas, mas gozam a partir de uma certa identificação com o desejo destes piores, então eu acho que uma das demandas para o pensamento é como articular aquilo que a gente discutiu no ano passado com esse, portanto, em que ponto se tocam a economia política e a economia libidinal. Acho que esse é um ponto importante para, né, um desafio para o pensamento, né, para nós todos, né? Então, dito isso, já sem delongas, né, a gente atrasou um pouco, eu passo a palavra ao professor Aloysio Ferreira de Lima, que vai falar, cujo tema é reconhecimento perverso como forma de laço social. E, na sequência, sem interrupção, né, a professora Mônica Portugal, uma prática sem valor pode contabilizar a inflação do gozo. E aí, na sequência, a gente, então, abre para o debate e as perguntas. Então, sem mais, muito obrigado, professor Aloysio, e a palavra está com você. São 20 minutos, tá? Eu aviso quando estiver perto do final e a gente, então, assim, prossegue. Muito obrigado a todos e a todas. Bom, boa tarde a todos, todas, todes que estão nos assistindo. Já peço desculpas, né, por qualquer barulho eventual. Essa condição virtual nos oferece vantagens, né, de estar em tantos lugares ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também traz esses pequenos incômodos, né? Gostaria de fazer uma audiodescrição antes de iniciar, né? Eu sou homem cis, não branco, ah, tenho cabelo crespos, tô com a barba aí por fazer, né? Tô usando uma camisa listrada entre cinza e branco. Atrás de mim tem um quadro ali, uma referência ao Quixote, né? E é isso, né? Bom, queria começar agradecendo imensamente, né, o convite que me foi feito, inicialmente pelo professor Guilherme, e a confiança do Mardônio, né, e contar com a presença aí do Fred nessa mediação também com as tecnologias e dizer que para mim é uma grande alegria participar do sétimo colóquio cearense de psicanálise política. É, a psicanálise, né, embora não seja meu foco, né, de trabalho principal, né, em determinado momento da vida foi. Hoje, o campo da psicologia social crítica, né, os estudos da estética, da imagem, das narrativas, tem sido esse campo, né, psicologia política. Embora esse seja o campo de hoje, a psicanálise é, para mim, das psicologias, aquela que mais tem pensado ou tem oferecido condições de entender, de compreender as questões que vivemos, sobretudo dentro dessa condição colonial que vivemos, né, e dentro dessas condições muito particulares que é
a conformação de um país como o nosso, né? Um país invadido, né? Embora muitos ainda insistam em chamar a colonização por outros nomes mais românticos, não é? Mas um país invadido, um país onde somos em uma maioria parda, negra, indígena, né? Filhos e filhas de mulheres estupradas, né? E de diversas formas, que sofreram diversas formas de violência, né? Elementos que marcam diretamente as formas como os reconhecimentos e a maneira como a gente interage, a maneira como a nossa constituição subjetiva ela vai se conformando, assim como também oferece desafios extremos, né, em um país onde a própria desigualdade ela é estrutural de tal forma onde aquilo que é visto como em outro lugar, em outro país, poderia ser visto como um direito, é visto como se fosse uma vantagem, ou ainda como se fosse algum uso por parte de uma população desprovida de qualquer política social, né, distante de qualquer possibilidade de acesso, fosse vista como algum tipo de vantagem, né? Então, volto a dizer, é um grande prazer, né, fazer parte desse colóquio e poder dialogar, conversar, falar um pouco daquilo que é minhas conversas aí com a psicanálise e, ao mesmo tempo, escutar, né, e dialogar com quem estiver conosco. Bom, o título que eu trouxe para minha fala, né, Reconhecimento Perverso como Forma de Laço Social. Pensei em fazer essa articulação, sobretudo de uma forma que eu poderia chamar aqui de ensaística, não é? Mesmo enquanto uma apresentação, enquanto uma fala, não é? Porque ela não necessariamente faz parte de uma discussão psicanalítica mais direta, como eu falei, não é? Não se trata de pensar essa discussão do reconhecimento perverso como uma categoria para tensionar algo dentro do campo psicanalítico, mas, ao mesmo tempo, me pareceu extremamente interessante pensar, né, e eu vou trazer alguns elementos para isso, como ela pode ajudar num debate aqui a pensar o laço social, né? E sim, uma das questões importantíssimas, né, trazidas por Jacques Lacan, e que, volto a dizer, frente à nossa realidade, aparece como um conceito extremamente preciso para poder entender como constituímos, né, como organizamos as formas de relação, as formas pelas quais a gente constitui, né, nossas relações uns com os outros, umas com as outras. Bom, e para falar um pouco disso, né, seguindo para esse diálogo, eu queria começar tentando retomar um pouco a discussão do reconhecimento perverso, mas seguindo, eu não pude participar das mesas anteriores, estava em um outro evento, e eu peço até desculpas se for repetitivo para quem tiver escutado, se isso tiver aparecido nelas, mas retomando algumas questões importantes no que se refere a como se constrói a noção de valor, né, na teoria lacaniana, mas a partir, sobretudo, aí, de como Marx a pensa. Não é? Penso que a partir dessa discussão, ela, para mim, é essencial, é possível entender como essa forma de reconhecimento, que eu vou chamar de reconhecimento perverso aqui, ela aparece como uma questão importante, ou no mínimo provocativa, né, para a psicanálise. Bom, primeiro eu acho que a gente precisa falar, né, e retomar é, a própria noção de mercadoria, né? O que é uma mercadoria, né? Acho que essa que é uma grande questão, uma questão que para o Marx é essencial, né? E sem a qual a gente não consegue mobilizar elementos do pensamento, né? Dentro do próprio pensamento, mobilização do pensamento, do desejo e do próprio corte, né? Com a teoria lacaniana. É bom lembrar que a mercadoria, né? A primeira característica dessa mercadoria que o Marx vai trazer, né? É que ela é algo que, por suas
um objeto, né, que suas propriedades, né, por si, satisfazem as necessidades humanas. Seja qual for a sua natureza ou a origem, né, seja se elas surgem da própria produção humana ou ainda mesmo da fantasia, né, do sujeito. Quando eu falo da produção, estou falando aqui da produção material, né? E, no primeiro momento, Marx vai sustentar o quanto essa mercadoria ela deve ter possui um valor de uso, né, uma vez que ela está relacionada à satisfação de necessidades, né, de sujeitos ali de um grupo social particular. É, e na mesma discussão, né, que eu estou falando lá do primeiro volume já do Capital, do Marx, ele também vai mostrar como isso por si só não garante entender completamente a mercadoria, né? Ou seja, é preciso entender que para além desse valor de uso, né, soma-se a mercadoria um valor de troca, né? Porque é preciso criar algum tipo de abstração, é preciso criar algum tipo de elemento pela linguagem para que essa mercadoria ela possa seguir um modo de flutuação, né? Ou pelo menos não fique perdida em flutuações na hora da negociação entre diferentes sujeitos, né? E nessa mesma discussão vai estabelecer que o ideal de se pensar um valor de troca de uma mercadoria, né, seria isolando ali nela o seu valor objetivo e mensurável, que para ele, para o Marx, seria encontrado nas horas de trabalho empregadas em sua produção. E isso é um ponto importante porque ela tem, quando o Marx está falando disso, ele está falando das horas de vida, né, de um sujeito dedicada à produção de algo e desse algo para o mundo, né? Então, o que ele também traz de importante para a nossa discussão é que o trabalho, né, ou seja, esse trabalho de produção, ele representaria o único modo de adicionar um valor às coisas, né? Uma vez que, né, nele estaria ali o esforço humano, né, e que esse esforço humano também modificaria o próprio ambiente, a própria fruição da nossa vida, né? Por isso que a gente vai a diferentes espaços e faz diferentes construções a partir dessa força de trabalho. Agora, o Marx também, né, e aí a grande sacada, vai rapidamente nos mostrar que entre esse dispêndio da força de trabalho, né, na produção de uma mercadoria e o seu valor de troca, não é? Entra em jogo aí os interesses de um determinado sujeito na história que até então não ocupava esse lugar, né? Que é aquele que vai ser dono de um elemento que, para produção dessas mercadorias, nem sempre os sujeitos não teriam acesso, né? Vamos lembrar que, para produzir a mercadoria, ele também vai dizer que existem pelo menos três coisas ali que são indispensáveis, né? Uma matéria-prima para essa produção do objeto, os meios de trabalho no sentido mais amplo, as máquinas, ferramentas, né, as tecnologias, a energia, e a própria força de trabalho, né, desse trabalhador, né? E aí, nessa entrada, então, desse novo sujeito, né, desse sujeito de de um momento histórico capitalista, né, esse dono do meio de produção, aparece esse sujeito que tem aquilo que aqueles que detêm a força de trabalho não necessariamente têm em suas mãos, que é, né, em algum momento, a matéria-prima ou ainda os meios de trabalho nesse sentido mais amplo, né? E isso, por sua vez, vai fazer com que, para que esse trabalhador, então, possa, de algum modo, produzir alguma mercadoria, tenha que fazer um processo que é a venda de sua força de trabalho para a produção dessa mercadoria, né? E esse movimento dessa venda, né, da força de trabalho para a produção da mercadoria, para o Marx e para nós assim, é extremamente importante, porque também inaugura um processo que é do próprio trabalhador se tornando aí também mercadoria, né?
E ao se tornar mercadoria, ele passa então a estar sujeito às mesmas leis que regulam a fixação dos preços de qualquer outra mercadoria, não é? Então, não é à toa que por isso, dependendo da oferta e da procura, dependendo da escassez, não é? E dependendo de como esses trabalhadores estarão ali, com possibilidades ou não de serem acessados, né? Eles terão maior ou menor valor também em sua, em sua convocação para essa força de trabalho, né? Então, o trabalhador ele não apenas passa a ter a sua força de trabalho que pode produzir algo no sentido rigoroso, mas ele também passa a reproduzir, né? E aquilo que ele vai receber, então, por essa força de trabalho que ele vende, e aí é importante esse ponto na teoria do Marx, né? Porque ela fala, como Zizek fala bem, assim, é onde ele inaugura o sintoma, né? É que ele vai ser levado a uma alienação onde, trabalhando pela própria sobrevivência, ele vai imaginar que aquele valor que é pago, que é o salário, pela sua força de trabalho, aquelas horas de produção da mercadoria, elas seriam o suficiente ali para compensar aquilo que seria a produção da mercadoria que ele produz. O processo de alienação nesse processo estaria justamente no fato de que, uma vez distanciado desses outros dois elementos, né, os meios de produção e da própria matéria-prima, esses sujeitos estariam alienados a tal ponto de não fazer a menor ideia do quanto esse tempo de vida gasto, né, nesse processo, ele seria ou não bancado pelo próprio capitalista. E aí, é claro, nesse processo da alienação, e aí a gente sabe muito bem que ela estrutura a base do capitalismo, não é? O que vai acontecer é que para o capitalista, aquilo que será essas horas de vida do trabalhador, as horas do dispêndio do trabalhador, ela jamais será incorporada dentro desse valor que o trabalhador irá receber. E aí, dentro de um referencial lacaniano, isso é importante porque é possível você afirmar que nessa transferência das partes das horas de trabalho do operário para o senhor capitalista, né, a gente funcionaria uma espécie de renúncia ao gozo, né, uma perda pelo proletário ali, da possibilidade de usufruir parte desse produto, dos produtos do próprio trabalho, ou seja, daquilo que ele produz, né? O próprio Lacan, né, vai dizer assim, o que Marx denuncia na mais-valia é a expoliação do gozo, né? Eu trago isso para a gente inaugurar essa conversa, porque ela estrutura a base para a gente pensar as questões relacionadas, né, a própria noção desse sujeito, a sua relação com o gozo, a sua relação com o capitalismo, nos ajuda a pensar como fazer determinados manejos na clínica a partir dessa relação do sujeito, né, com esse senhor, ou ainda dentro da própria discussão lacaniana, trazendo a estruturação hegeliana como uma alegoria para pensar o próprio Marx, né, para ajudar a entender como é que funcionam essas relações de senhor-escravo do sujeito, né, essas relações indissociáveis e que dentro de uma lógica de gozo, né, vai produzir sintoma. O que eu queria trazer, até aqui eu não estou sem nenhuma novidade, né, e ela não fala diretamente do que eu estou chamando aqui de reconhecimento perverso, é uma discussão dentro do campo de uma teoria crítica contemporânea, dentro do campo de uma teoria crítica que se estrutura a partir do pensamento negro radical, né, do afropessimismo, né, e aí eu falo até mais especificamente de um autor, né, que é o Fred Moten, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor, assim como pensar apenas dentro de um país como o nosso, né? Pensando dentro de uma lógica decolonial, que não basta a gente só entender o Marx ou pensar só o Marx a partir desse ponto onde o Marx constrói essa teoria. Ele constrói a teoria estruturando de uma maneira extremamente sofisticada e considerando os trabalhadores de sua época, isso é inegável. Ele consegue construir
trazer elementos para poder pensar um psiquismo de uma forma extremamente potente. Entretanto, ele, nesse pensamento, Fred Moten, traria aí uma, um déficit, né? Teria alguns pontos cegos em sua teoria, né? Hoje eu vou falar de um desses pontos cegos, a gente também sabe que autoras como Nancy Fraser vai falar de outros pontos cegos, aí tem uma relação direta com a questão de gênero, mas o que eu quero trazer do Fred Moten é esse ponto cego no qual, uma vez ele não conseguindo perceber, ou não conseguindo entender, ou sendo um homem da própria época, não conseguindo entender os tensionamentos raciais que vivia, como ele vai pensar a mercadoria, mas não vai considerar que determinados sujeitos já eram em si a mercadoria, não é? E como isso cria, dentro da dinâmica para pensar o sujeito, para pensar o próprio esquema da relação sujeito-objeto, um elemento sem precedente na história ocidental. Geralmente, quando as pessoas vão falar, vão escrever sobre essa relação senhor-escravo, elas seguem, né, o modelo hegeliano, seguem a ideia de que a relação de sujeito, né, do sujeito senhor-escravo, é aquela relação grega do senhor do escravo, não é? Onde um depende necessariamente do outro, existe ali uma relação onde é possível você tensionar esse lugar do senhor a todo tempo, mas o que o Motten traz e que é bem curioso, é bem importante, é que nessa interarticulação que ele faz, né, para pensar mercadoria, o Marx acaba apagando, deixando de lado a voz, né, a linguagem daqueles que eram mercadoria e que falavam. Eu estou dizendo aqui, e aí já é possível perceber, que eu me refiro à população negra escravizada, né, que nos livros e naquilo que o Marx lia dos economistas e que ajuda ele a pensar a construção da teoria, não é, era incorporado como fazendo parte diretamente das próprias mercadorias, né? E que, de acordo com o próprio Marx, né, faria com que a mercadoria falante fosse uma impossibilidade, né? E aí, para isso, eu vou continuar ali nessa mesma discussão. E aí o Motten é um autor curioso porque, assim, ele vai recordar que, ao contrário do que o Marx vai sustentar, né, dessas mercadorias que não falam, ah, essas mercadorias, na verdade, historicamente, falaram, gritaram, sangraram, e que pensar, né, o sujeito trabalhador, né, o proletário, como esse sujeito que se transforma em mercadoria na medida que vende a sua força de trabalho, é apenas uma desses níveis da própria relação de exploração capitalista, da própria relação de exploração dos senhores, e que ainda vai estar dentro de uma discussão da própria humanidade, daquilo que significa a própria relação do sujeito com, né? Bom, eu peguei um trechinho aqui do próprio Marx, né? Ele escreve lá no final, deixa eu olhar aqui, da seção O Caráter Fetichista da Mercadoria e o Seu Segredo, né? Que faz parte lá do livro 1 do Capital, o seguinte: para não nos anteciparmos, basta que apresentemos aqui apenas mais um exemplo relativo à própria forma mercadoria. Se as mercadorias pudessem falar, diriam: é possível que nosso valor de uso tenha algum interesse para os homens. A nós, como coisas, ele não diz nada. O que nos diz respeito materialmente é o nosso valor. Nossa própria circulação como coisas mercadorias é a prova disso. Relacionamos-nos umas com as outras apenas como valores de troca. Até hoje, nenhum químico descobriu o valor da troca na pérola ou no diamante. Mas descobridores econômicos dessa substância química, que jactam de grande profundidade crítica, creem que o valor de uso das coisas existe independente de suas propriedades materiais, ao contrário de seu valor que seria inerente como coisas, né?
O que acontece aqui, Desculpe, né? desculpe, professor Luiz, é porque 20 minutos, eu vou mais 5 Ok, minutinhos. perfeito, vou fechando já. O que ajuda a entender essa discussão do Motten, né? E aí, para tentar seguir um pouco mais direto, né, o que eu estou dizendo. Que quando o Marx está pensando essas passagens para pensar a economia, né, e essa relação de uma falha impossível nas mercadorias, deixando de lado uma determinada população, né, eu falo que é a população negra, o que está em jogo não é não é o que é a mercadoria, mas ou ainda o que a mercadoria fale, mas aquilo que é a produção da sua própria incapacidade de falar ou daquilo que ela é obrigada a fazer sem poder falar, né? O segredo da mercadoria que escapa ao Marx aí é de que o valor de troca da mercadoria falante, né, ela existe antes mesmo da troca, né? E isso não vai dar tempo para a gente explorar mais aqui, mas a gente explora na hora da discussão. É importante para pensar o reconhecimento perverso, porque uma vez que esse país ele é estruturado a partir da escravização e a partir é, desse uso da força de trabalho a partir de pessoas que estavam nessa condição de mercadoria, lançadas na condição de mercadoria e, por sua vez, lançadas como não desejantes, a construção do laço social que vai se estabelecer desde o começo da invasão, desde o começo daquilo que vai se chamar depois de desenvolvimento do Brasil, será uma relação onde a forma de reconhecimento desse outro, né, desse outro que vai servir como um não outro para a subjetivação do sujeito branco, né, que se coloca como branco nesse país, será um processo onde esse reconhecimento sempre negará o seu desejo, sempre negará a sua condição de humanidade e, sobretudo, a sua própria ação. E, como parte dessa construção do laço social, vai fazer com que determinada parcela da população seja colocado numa condição onde o seu acesso, a sua condição, a sua própria possibilidade de produção de desejo, ela fique mediada por um tipo de discurso onde elas não, quase que de uma maneira intrínseca, não devessem desejar. Embora, não é, no processo de embranquecimento e depois na própria abolição e depois na própria construção daquilo que a gente vai chamar de uma democracia, que até hoje não consegue se estabelecer de fato, não é? Essas pessoas sejam incorporadas e sejam colocadas tal e qual outros trabalhadores e sejam pensadas no mesmo nível de trabalhadores, não é? Mas nas condições das suas relações intersubjetivas, desse próprio laço social, né, não deixemos de perceber como diferentes gatilhos, diferentes lembretes, a todo momento surgem como formas de querer deslocar esse sujeito para lembrar esse sujeito de que ele está ocupando aquele lugar, ele ocupa aquele espaço, não como algo que ele deveria merecer, mas como algo que lhe foi permitido de algum modo, e que aquilo é algo extremamente frágil, né? E se expressa como formas de racismo, né, de sexismo e tantas outras formas de violência. Então, para fechar minha fala, e a gente começa daqui a pouco novamente a retomar a partir de uma conversa mais ampla, é, isso tudo ajuda a entender, ajuda a pensar que assim, o reconhecimento perverso, tal como eu estou falando aqui, se trata dessa forma que algumas pessoas começaram a chamar, inclusive, né, do modo brasileiro de se relacionar, né, desse cordialismo brasileiro, é uma forma de reconhecimento onde, ao invés de fato, né, localizar ou mediar o desejo com o outro, o que se coloca é justamente a negação desse sujeito enquanto um sujeito desejante, né? É, e por sua vez, né, perverso também, porque o direciono coloca em determinados espaços, em lugares de produção, enquanto mera mercadoria ou ainda produtor de mercadorias para determinados interesses do próprio capital, né? E não como um sujeito que faz parte, né, que é um par em nossa sociedade. Então, vou ficar por aqui na minha fala. Peço desculpas por ter passado aí os minutos e, enfim, a gente retoma logo mais. Muito obrigado, professor Luiz, sua fala. Na apresentação,
Aloysio, eu realmente não apresentei, né? Nem a você, nem a Mônica, o professor Aloysio Ferreira de Lima é professor de Psicologia Social Crítica no Laboratório Paralaxe da UFC, e a professora Mônica Portugal é psicanalista do Espaço Moebius, Salvador, Bahia. Então, peço desculpas, está feita aqui a apresentação. Então, sem mais, Mônica, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rui. Eu quero agradecer ao Mardônio pelo convite. Quero dizer, interessante que você fez agora essa apresentação. Eu estou em Fortaleza, né? Eu clinico em Fortaleza e também faço uma ponte com uma clínica em Manaus também, Manaus e Fortaleza. E aí, alguém me colocou como professora, né? Aí eu não sou professora, psicanalista, mas aqui, veja bem, no momento em que eu estou aqui, eu trago experiências de outros lugares também. E hoje eu vou fazer uma coisa que, primeiro, eu vou responder, porque eu preciso responder aquela questão que ficou da manhã, só com a leitura de um parágrafo bem pequenininho, se vocês me permitem. Como todos transgrediram os 20 minutos, eu vou transgredir também. Bom, o que mais me resta fazer? Essa é uma voz feminina aqui no Judas, do Amos Oz. Aí ela diz: amar vocês, homens, é impossível. O mundo inteiro está em suas mãos já faz milhares de anos. E vocês o transformaram numa coisa horrorosa, num matadouro. Talvez somente usar vocês. Às vezes, até mesmo ter pena de vocês. Tentar consolá-los um pouco. De quê? Não sei. Talvez da invalidez de vocês. Eu só queria fechar com isso por conta daquele é uma citação que o Mardoni fez de manhã com relação a Freud, né? Então acho que aquela citação ele é muito direcionada aos homens e não a todos os seres falantes. Mas isso aqui não, por favor, aqui não se trata de nenhuma guerra entre o sexo, não é nada disso. Eu só quero fazer uma constatação e que depois, inclusive, é isso que eu estou desenvolvendo nos últimos 4 anos e eu espero que o filho nasça dentro de pouco, tá? Bom, primeiro, o título desse trabalho, na verdade, eu sabia que eu gostaria de falar, mas o título eu não tinha pensado. Aí ontem o Mardoni me perguntou, e eu estava na minha jornada, fiz online, porque eu perdi o voo, né? Estava na minha jornada lá em Salvador. Aí, quando terminou a parte, inclusive ele participou também, aí eu pensei agora, aí me ocorreu, como uma prática sem valor, é uma pergunta, pode contabilizar a inflação de gozo? Aí, primeiro, eu tenho que alertar aos que não têm, digamos assim, essa leitura, né, já prévia de Lacan, que para Lacan essa é uma prática sem valor, mas tem a contabilização de gozo. E é disso que se trata numa análise. Tem que haver uma certa graduação desse gozo. Bom, aí eu vou dar uma resposta esdrúxula, completamente esdrúxula. A resposta para essa pergunta eu já dou agora, nesse instante. No social. É impossível, né? Como é que a gente vai fazer isso se é um a um, é singular, o gozo é particular? Mas como uma prática sem valor pode contabilizar a inflação de gozo? Fazendo o que nós estamos fazendo, mas fazendo muito mais do que isso. Ou seja, nós temos que ampliar, amplificar esse nosso discurso que denuncia, porque isso Freud fez, isso Lacan fez e isso Marx fez. Então, não é que cada um de nós nos comparemos a esses, mas nós temos que fazer com que esse discurso ele esteja mais presente em todos os laços sociais. Essa é a ideia. Bom, primeiro, então, agora eu vou dizer para vocês sobre essa questão do valor. Por que a psicanálise é uma prática sem valor? Porque ela trabalha com o que é o objeto A e ele não tem substância. Só que, no meu caso, eu vou fazer aqui algo que tem a ver com a minha história de vida. Eu saí
E aí a única coisa que eu posso dizer, olha, ninguém é especialista em psicanálise, aqueles que não são da área precisam entender isso. Ninguém tem como profissão a psicanálise. Você é psicanalista ali no momento do set, né? Mas eu posso dizer que eu tenho uma profissão. Eu sou economista e fui auditora durante 25 anos. O fato de eu ter sido auditora, eu coloco sempre assim, quer dizer, isso eu coloco para mim, né? Em algum momento na minha formação, eu coloco assim: eu saí de uma prática de auditoria com valor, com muito valor, para uma prática de audição, eu vou colocar assim em formas gerais, sem valor. E neste momento eu vou falar um pouco dessa minha experiência, que é dos 25 anos que eu trabalhei como auditora da Receita Federal do Brasil. Primeiro, vocês talvez já ouviram falar, pelo menos, eu acho que mesmo os que estão aí fora, que nós estamos em curso uma grande reforma tributária, que já estaria em curso há 40 anos e tal, não é isso? Aí eu vou dar um dado para vocês que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas que a gente precisa ampliar, tá? O Brasil é um dos países no mundo que tem uma das piores, e daí eu digo, é gozo puro, perverso, de uma das piores tributações no mundo. Por quê? Inclusive, isso está muito ligado ao que o Aloysio falou há pouco. Eu acho que deu para enganchar, que vai dar para enganchar nossas falas, Aloysio. Nós temos uma tributação, por exemplo, da renda, que seria direta, completamente ligada aos assalariados, tá? Então, nós, assalariados, ou aqueles que fazem os seus trabalhos como profissionais liberais e tal, não todos, mas uma boa parte deles, nós pagamos mais imposto do que os ricos, e que os super ricos. Aí, quem são esses super ricos? Eu posso fazer aqui uma pergunta a cada um de vocês. Se vocês chegarem assim e se perguntarem, vem cá, quem são as pessoas, digamos assim, os lobistas da bala, dos armamentos no Congresso Nacional? Aí a gente vai elencar uma série de nomes, não é? Quem são os do agronegócio? Nós também vamos elencar uma série de nomes, não é isso? Nós sabemos bem como está articulada a nossa burguesia. Mas e se eu perguntar para vocês quem são os responsáveis, por exemplo, ou aqueles que fazem o maior lobby, que é o mais silencioso, que é aquele que está ligado intrinsecamente à violência objetiva, que é essa violência sistêmica, que não essa outra que nós temos lugar que, você sabe, a violência subjetiva é muito fácil, porque eu posso apontar. O João entrou na minha casa com uma arma, ele me roubou. Então, eu posso apontar que foi o João, mas quando eu subo 0,5% nas taxas de juros, eu não posso apontar. E isso atinge milhões de pessoas. Quando eu tenho uma tributação quase nula para os super ricos, isso atinge milhões e milhões de pessoas. Sabe, as balas de Gaza, elas estão aqui diariamente. Só que são invisíveis, viu, Aloysio? Mas as balas de Gaza, se isso é uma forma de gozo, elas estão aqui diariamente. Nós temos 1% da nossa população que produz riqueza, que toma conta de 40% da renda e 50% da riqueza. Ou seja, de tudo que é fluxo de caixa e daquilo tudo que se tornou patrimônio. E desses 1% entre os mais ricos, veja bem, e desses 1% entre os mais ricos, eu tenho 0,1% das pessoas, tá? Que deve dar em torno de 2.500 pessoas neste país de mais de 200 milhões de habitantes, que simplesmente tomam conta de uma parcela ainda maior nesse 1%. Ou seja, eles abocanham quase 40% e 60%, respectivamente. Ou seja, o patrimônio desse país, no caso, a riqueza,
está ligada a essas 2.500 pessoas. E a renda, que é esse fluxo, que seria o fluxo, está ligado em quase 50% nas mãos deles. Então, isso não soa algo relacionado qual a palavra? Eu não consigo encontrar uma palavra que pudesse traduzir melhor, senão isso de gozo, mortífero. Não o gozo do carpe diem, do gozar o dia, mas é um gozo mortífero para todos. Aí você vai dizer, mas o gozo é particular. Quando Lacan, inclusive, vai desenvolver sobre o gozo, ele vai lá buscar em Hegel. Ele vai buscar a questão jurídica. Se eu gozo aqui, eu estou expropriando o outro, porque ninguém vai gozar aqui no meu lugar. Gozo é fruição. Só eu gozo. Essa é a ideia, não é? Por isso é o do particular. Agora, quando eu faço isso de uma forma sistêmica, como é que eu posso chamar isso? Massacre, genocídio? Porque o que acontece com as nossas populações, Aloysio? Por exemplo, lá na minha escola de Salvador, o que acontece com as populações lá em Salvador, ou com as populações lá, os ribeirinhos no Amazonas, ou em qualquer outro recanto nesse país, quando ela tem, por exemplo, cortadas as verbas de saúde, de educação, e quando nós não temos uma política tributária que seja igualitária. Então, por que eu estou trazendo isso num colóquio de política e psicanálise, né? É porque isto está na base daqueles que gozam de uma forma mórbida, mas pela forma como funciona por dentro, intrinsecamente, as questões aqui no país. Aí você vai dizer, mas isso é o capitalismo mundial? E agora vai, segundo o Alisson Macaro, por exemplo, vai piorar, porque o novo normal é o normal desses fascismos que estão acontecendo por aí, inclusive aqui, na Argentina. Então, nós temos que pensar o seguinte: de que forma nós, psicanalistas, filósofos, professores, enfim, as pessoas que podem ainda cultivar um pensamento crítico, de que forma nós podemos furar isso? De que forma nós podemos furar essa lógica? E aqui eu digo, por que um debate, e aqui eu trago, sobre a reforma tributária está aqui? Porque isso é política. Pergunto novamente, quem são os representantes dos banqueiros no Congresso? Nós não saberíamos dizer. Quem são os representantes do discurso mais hegemônico dentre o discurso do capitalista? Porque o discurso que faz a hegemonia mais hegemônica é o dos financistas, é o dos especuladores, é daqueles que não produzem. E pasme, esses percentuais que eu falei para vocês agora há pouco, desses 0,1%, dentro daquele 1% dos mais ricos, 30% dessa renda ela é isenta. O Brasil é um paraíso fiscal para os super ricos. Dá para a gente colocar isso na ordem do dia? Como que nós colocamos isso na ordem do dia? Tem um livro, quem me ajuda, por favor? O título do livro é A Ordem do Dia. O autor, ele ganhou o prêmio Goncourt, eu salvo engano, foi em 2018, tá? Em que é um opúsculo, é um livrinho assim pequenininho, né? Quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionada, porque eu me lembro desse livro, porque em 2018 eu escrevi um artigo dos 100 anos, né, do Ingmar Bergman, que era a questão fazendo uma alusão ao ovo da serpente. Isso em 2018, mas a gente já tinha passado por 2016 e o impeachment da Dilma. E esse impeachment ele acontece por quê? Porque havia ali uma crise de representação da rentabilidade do capital.
Então, isso é importante que a gente junte tudo isso, porque todas aquelas mazelas que Mardônio colocou na fala dele, no texto dele, todos aqueles sofrimentos, eles são aumentados naqueles que são invisíveis. Porque nós temos notícia na nossa prática naquelas pessoas que nos buscam, que podem nos buscar, mas Henrique Vuillard, exatamente. Eu vou voltar. Nesse livro, o Henrique Vuillard, ele simplesmente coloca todas aquelas empresas que antes mesmo de 33, com a ascensão de Hitler no poder, antes mesmo ajudaram. Então, empresas de tudo que é lugar, dos Estados Unidos, da própria Alemanha e tal. E a gente tem que noticiar isso. Quem são os financiadores hoje? Quem são os abutres que financiaram a campanha desse bobo da corte? Não sei. Milei, como é que eu posso chamar esse? Eu nem sei, ainda não tenho aí um epígono para ele, mas assim, não sei. Mas esse que foi eleito na Argentina e esse outro que foi eleito no Brasil, esse inominável, esse responsável por aquelas 700 mil mortes que Mardônio falava aqui, esse responsável pelo que aconteceu na Amazônia. Porque hoje, por exemplo, nós temos um clima que está totalmente louco no planeta, mas nós temos uma situação ainda mais grave, porque aqueles órfãos do ex-presidente lá na Amazônia, lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, eles estão queimando a floresta. E lá o governo do estado é aliado ao ex-presidente, assim como a prefeitura de Manaus. Manaus é só fumaça. Em Manaus, caso vocês não saibam, teve tempestade de poeira, igual a tempestade de areia nos desertos. Vocês sabem o que é isso? As crianças não podem respirar. E Manaus foi a cidade do mundo que teve o maior espetáculo da Covid, porque faltou oxigênio. E para mim é difícil falar disso. Então, volto, porque eu não consigo, porque eu fiz a clínica de pessoas na época que trabalhavam na área de saúde, e particularmente uma pessoa que trabalhava com os terminais. E o fato de os familiares terem sido apartados de tal forma de nem poder se comunicar com aquelas pessoas, ninguém sabe até hoje, por exemplo, a quantidade de vítimas da Covid no estado do Amazonas. Porque nós não temos as estatísticas de todos os ribeirinhos. Mas, desculpa eu estar colocando, porque eu estou aqui num fluxo que vai vindo e é dessa forma, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Mas eu quero denunciar. Eu quero mostrar que esse gozo que se fala, que está inflacionado por todas as questões que já foram tratadas aqui, esses gozos na contemporaneidade, eles obedecem, eles estão ligados a essa lógica que opera, que é dessa violência objetiva, sistêmica, que eu não posso dizer que é o A, o B ou o C, que está aí. E se a nova ordem será, segundo o Mascaro coloca, a nova normalidade será desses fascismos, eu faço a seguinte pergunta. Se em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, os países da Europa, a China, como ele diz assim, eles podem fazer a guerra e aí eles vão lucrar muito com as guerras, o Brasil, a guerra acontece com a própria população. Então, é aqui que está acontecendo diversos massacres diários. E sempre, aí você diz assim, mas isso é uma novidade? Não. Mas ela está muito intensificada. Aí você pode perguntar, mas foram só esses 4 anos de governo da extrema-direita que intensificou? Não. Isso foi um projeto, na verdade. Porque se nós pensarmos, quando Claude, aquele do Castelo do Consenso de Washington, desde 79, que vem
para o Brasil, quando o Fernando Henrique, ou o PSDB, melhor dizendo, assume o governo, e aí é bom a gente colocar o seguinte, já em 95, e um pouco antes no estado de São Paulo, as políticas de gestão neoliberais já estavam em curso no Brasil. Quando o Fernando Henrique assume, ele dá o corte final, ou seja, não tem, assim como no capitalismo, por exemplo, a questão da tributação seria algo ligado a uma justiça, a uma equidade fiscal, para, digamos assim, diminuir as igualdades, no Brasil piora. Porque em 1995, caso vocês não saibam, foi o Fernando Henrique Cardoso, do governo do PSDB, que isentou todos os ganhos de capital, lucros e distribuir dividendos. E isso, quem é que consegue tirar agora? Porque está em pauta. Quem é que está discutindo? Nós devíamos estar discutindo em todas as esquinas, em todos os movimentos desse país, da sociedade organizada, nós deveríamos estar discutindo a reforma tributária. Nós deveríamos estar discutindo a tributação dos super ricos, porque as consequências disso nós vamos ver lá fora. São poucos que vão nos procurar. Muito poucos. Porque a grande maioria não terá acesso. Mesmo as nossas instituições que trabalham sobre o viés da psicanálise, que possam atender, mesmo assim elas não têm condições de fazer acompanhamento. Então, é massacre em cima de massacre. Porque a questão orçamentária no Brasil é um massacre. A questão desse arcabouço fiscal é outro massacre. Porque tirar de quem não tem é perversão. Tirar de quem não pode se defender é perverso. Então, é algo que é tão grande, que é tão naturalizado, que não se dá conta. Mônica, desculpa, é porque 20 minutos, então você tem mais 5 minutos, tá? Ah, aquele sim, aquele sim. Tá certo, meu querido. Eu gostaria de colocar o seguinte, que eu não consigo ver assim como se tudo fosse culpa de uma tecnologia ou das redes sociais. É lógico que isso, digamos assim, esses chamados gadgets, né, como Lacan já colocou, e também Lacan colocou que nós, os adultos, não seriam mais adultos e a gente teria, assim, um bando de crianças aí sendo levadas. Eu acredito que a gente deveria unir forças mesmo, algo organizado. E aí você pode até me dizer o seguinte, olha, Mônica, isso não é da psicanálise, isso não tem nada a ver, porque eu já ouvi isso. Psicanálise não tem bandeira, psicanálise não tem o lado social, isso eu tenho que ficar colocando o tempo todo. O que é que Freud diz? A psicanálise individual, ela é do coletivo. Então, eu penso o seguinte, que a saída é nós tentarmos furar esse discurso em que parece que não há saídas. E nesse aspecto, eu vou usar aqui uma palavra, e inclusive eu já usei em outros lugares, aí até eu lembro bem, Mardônio, ele se contrapôs a essa palavra, mas é porque não é no sentido religioso. Eu vou repeti-la, sabe, Mardônio, que é a questão que é desenvolvida pelo Ernest Bloch no Princípio Esperança. No Princípio Esperança, ele diz o seguinte, que o devaneio, o sonhar acordado, o brincar, porque remete a algo, é que como se cada sujeito denunciasse aquilo que ele percebesse dentro da sua própria bolha. Aí ele consegue devanear, dizer, não, isso aqui pode ser melhor. Hoje, nós estamos praticamente proibidos de sonhar ou de devanear. Nós podemos mudar essa forma. Isso é que está no bojo do princípio esperança. É criar o novo na repetição e nós precisamos, a partir disso, dar essa amplitude para ir bater
batendo nessas teclas, assim, de uma forma incisiva, mas isso só se faz com organização. Eu sei o quanto é difícil organizar um seminário como esse. Agradeço ao Mardônio, agradeço ao Gilles, agradeço a todos os que estão aqui envolvidos nessa organização. É muito importante isso, mas precisamos dar outros passos, precisamos ir além, sem medo, porque eu também, algumas pessoas acham que a gente não pode se envolver muito com a filosofia. Rui, eu não tenho medo da filosofia, não, viu? Eu quero lhe dizer, muito pelo contrário, não tenho nenhum medo. Eu acho que a gente tem que juntar forças mesmo, porque nós estamos carentes desse pensamento crítico, dessa vontade, dessa combatividade. Lacan, ele dizia uma coisa muito importante, que é o seguinte: um psicanalista, ele não pode se acomodar, não pode. E esse acomodar-se, infelizmente, eu encontro no seio da psicanálise. Eu faço aqui, veja bem, eu estou fazendo aqui uma meia-culpa, eu trabalho também com a psicanálise, né? Não agora, neste momento, mas eu tenho a minha clínica, mas eu tenho um horror ao que seria da acomodação. Então, eu acredito que nós podemos seguir. Acredito sim. Muito obrigada. Avante. Obrigado, Mônica, obrigado por essa fala muito instigante. Obrigado também ao Aloysio. Eu acho que há uma certa convergência, há uma certa sintonia aí que eu gostaria de explorar um pouquinho antes da gente abrir para as perguntas do chat, que o Fred certamente vai nos trazer. Tem uma noção que amarra, de certa maneira, né, essas duas pontas que vocês discutiram, que é a noção de valor, né? E parece que eu estava adivinhando, eu abri essa sessão dizendo que era fundamental promover uma discussão em que a economia política dialogasse com a economia libidinal. Claro que isso já foi feito, não estou inventando a roda, evidentemente, nada disso, né? Fazendo uma analogia, viu, Aloysio, viu, Mônica? E uma caricatura, evidente, nós estamos lutando contra segundos aqui. Então, o Weber, né, na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, ele levanta uma pergunta importante, quer dizer, no regime de acumulação industrial, o capitalismo que ele vivia, né, que tipo de ética, que tipo de posicionamento ético seria convergente, seria potente, impulsionaria esse tipo de regime de acumulação? É a ética protestante. Porque o regime de acumulação industrial ele está basicamente centrado no imperativo da poupança. E a ética protestante, basicamente, no adiamento do gozo, né? no postergamento do gozo, na postergação do gozo. Então, hoje em dia, nós poderíamos fazer a pergunta, né? Mardônio, Gile, Aloysio, Celina, né? Que tipo de ética funcionaria bem, né, com o regime de acumulação financeira? Né? As éticas neopentecostais. Porque agora não é mais a poupança, né? Agora é consumo, e do outro lado evidentemente, nada a ver com postergação do gozo, goze cada vez mais, né? Portanto, uma ética da prosperidade. Bem, mas aí a gente volta para a analogia, para eu ser rápido, viu, Aloysio e Mônica? A lógica que sustenta o modo de produção capitalista, que é a lógica de valorização do valor, ela é compatível, né, com vários regimes de acumulação diferentes. Então, você tem um regime de acumulação mercantil, regime de acumulação industrial, que vai até a Segunda Guerra Mundial, regime de acumulação do Estado de Bem-Estar Social, que vai até mais ou menos na década de 70, né, e depois o regime de acumulação neoliberal, que começa em 73 com a crise do petróleo, e aí vai. Então, eu estou caricaturando, tá? Para ser rápido. Então, há pelo menos 4 regimes de acumulação que são compatíveis com a mesma lógica, que é a lógica que sustenta o modo de produção capitalista. O problema não, quer dizer, a questão para o pensamento é que, de uma certa maneira, 3 regimes de acumulação desses operavam, né, regime de acumulação mercantil, industrial, Estado de Bem-Estar Social, com a neurose como contraponto do outro lado, como condição psicológica do outro lado. Mas, com a passagem do regime de acumulação do Estado de Bem-Estar Social para o regime de acumulação neoliberal, a perversão tomou conta. Então, eu estou fazendo essa analogia caricaturadíssima. Isso aqui é merchandising, né? Então, assim como só é possível, do meu ponto de vista, compreender, né,
as éticas neopentecostais, baseadas, em última instância, numa teologia da prosperidade, porque elas funcionam bem no regime de acumulação financeiro, portanto, o regime de acumulação tem que mudar para que essas éticas também mudem. Não é à toa, do meu ponto de vista, e aí concordando diretamente com você, Mônica, e com você, Aloysio, que a perversão, quando ela começa a se estruturar, como coloca o Aloysio, como laço social, né, é porque o regime de acumulação mudou, né, do meu ponto de vista. Então, apesar da lógica de valorização do valor permanecer a mesma, digamos assim, o regime de acumulação, entre aspas. O IAP, por exemplo, o Anselmo IAP, nas Aventuras da Mercadoria, já que você começou pela mercadoria, vai dizer que nem regime de acumulação é mais, né? Então, mas essa é uma questão para o pensamento, do meu ponto de vista, né? Porque nós teríamos 3 regimes de acumulação com a neurose funcionando razoavelmente bem do ponto de vista da manutenção e do desenvolvimento dessa acumulação. Mas há um regime de acumulação que agora aponta para o fim dos tempos, porque a crise climática talvez seja a mais problemática de todas, né? Que exige a perversão como forma de manutenção, não mais da valorização do valor, que praticamente não existe, porque o trabalho morto está comendo vivo a preço de nada, né? Para a manutenção da mera multiplicação, né? Do valor produzido em escala menor. Então, há um problema aí, né? E eu gostaria de escutá-los, né? O Aloysio e a Mônica, porque é uma inquietação minha já há um tempinho, tá? Então, só para seguir a sequência, primeiro, Aloysio, por favor, tá? E depois, Mônica. Muito obrigado pelas intervenções de vocês, agradeço imensamente. Bom, eu que agradeço, né, Luigi? É interessante pensar que, assim, né, esse panorama que eu tracei, e quando a gente pensa o Brasil, aquilo que eu chamei da invasão, né, e toda esse diferencial já da própria exploração daquilo que vai ser o corpo, né, o corpo negro, né, por sua vez já reduzido à condição de inumano e já por sua vez totalmente pensado como mercadoria, vendido, comprado, negociado, né, pesado, sem ter o seu discurso, né, sem ter sua narração colocada como desejante, né, sem ser pensado como sujeito desejante. Se a gente já tem essa parte já dessa constituição, organização, né, estruturação de um país que segue atravessado por essa interpelação, curiosamente, o capitalismo, tal como ele se organiza hoje, né, você fez uma boa leitura, acho que foi uma boa complementação das discussões aqui, ele nos coloca quase que na vanguarda, né? Enquanto um atraso nos coloca numa vanguarda desse capitalismo. Uma coisa muito doida, ou seja, a gente vive Walter Benjamin era preciso quando dizia que não existe história que não seja história do presente, né? E eu acho que a nossa nunca consegue se mostrar mais atual do que essa frase dele, né? Quando a gente vê um capitalismo de desastre, né? Um capitalismo voraz, como a gente está vivendo agora, e uma reordenação, inclusive, dos consumos e da própria produção das mercadorias, onde elas são sempre pensadas na lógica da obsolescência programada, ou seja, elas já são produzidas já sem o seu valor, né? Ou seja, ou com o seu valor já em dispêndio, já em plena desconstrução, né? E ela é ofertada para o outro já imaginando que o outro acessa aquilo que ele pretendia pensar como algo do desejo, mas na medida que o acessa, já sabe que não é aquilo que ele desejava, mas aquilo que ainda vai chegar depois. Ou seja, esse é o motor dessa economia que tem tudo a ver com essa ética protestante no seu auge, né, neopentecostal, ou seja, o cara gasta todo o dinheiro dele do salário, vende a casa, tudo dá para o pastor, porque não é essa vida aqui, na verdade, que ele está querendo, né? Aquela que ele nem sabe vai vir, talvez. Venha aí que se chegar a oportunidade, talvez também não vai ser, porque é aquela outra. Ou seja, aquilo que ele acessa já é sempre algo faltoso, já é algo que é, parecia ser o desejo, mas de antemão se antecipa como não é o desejado, né? Isso pensando esses processos de reconhecimento e reconhecimento perverso, vão fortalecer ainda mais essas práticas, né? Porque o outro é sempre esse outro ali que eu posso não ter que me relacionar, né? O outro que eu posso despender de qualquer forma de reconhecimento, né? De pensá-lo como desejante, né? De colocá-lo como esse sujeito dentro do laço social como qualquer outro, né? Dentro dos processos de novo de um momento histórico,
estou chamando aqui de regressivo, não é? A gente volta para esses momentos que não é à toa que essas figuras estão aí, Miller lá na Argentina, Bolsonaro visitando lá e todo mundo circulando, e podendo falar alegremente sobre seus fascismos na rua, em todos os espaços, e isso vai tomando corpo, ou seja, é possível você regredir historicamente, né, dentro desse laço social, porque aquilo que deveria ter sido superado, aquilo que teria que ter sido motor de um progresso, vou colocar aqui entre aspas, nunca teve de fato um bom andamento. Ele já foi sempre, né, a gente foi um país do progresso voltando para o fracasso, né? Então, essa acho que é uma grande. Quando a Mônica traz aqui essa questão da economia de um modo muito concreto, ela mostra isso de uma maneira muito explícita, assim, tá lá, material, tá no banco lá, tá na. Quando a gente pensa super ricos, quem são os super ricos? Se a gente for pensar, fizer traçar rapidamente lá, né, a árvore genealógica deles, está lá. A gente vai chegar lá de novo, o cara que invadiu aqui, do cara que não teria espaço nenhum de onde ele foi expulso, mas que aqui ele pôde fazer justamente dispêndio do corpo do outro, né, simplesmente negar toda e qualquer existência do outro, e partir daquilo que era seu próprio desejo, ignorando o outro, né? Ou seja, e vai construir essa forma de reconhecimento ao longo do tempo a partir da manutenção desse lugar. Então, essa manutenção também desse outro, dentro dessa forma, dessa produção desse laço, ela é sintomática, né? Ela tem uma relação direta com o modo como a gente vem funcionando, né? E ela se fortalece. Mônica, para não ficar só falando que não é a Mônica, né? Hum, obrigada. Rui, obrigada aí pela essa forma de instigar, né? Eu quero dizer o seguinte, as coisas, elas não acontecem assim de repente. É um caminho que ele é traçado estrategicamente e vai acontecendo. Só que a gente percebe assim nos rompantes, porque nós não temos o domínio de todos os acontecimentos. Mas eu vou trazer aqui para para vocês todos, algumas questões muito interessantes que estão acontecendo já no mundo todo com relação a essa nova fórmula de acumulação de capital, porque ela implica numa situação talvez que antes não tivesse tão escancarada. É que as pessoas não importam. Se nós pudermos eliminarmos uma boa parte desses bilhõezinhos, 6, 7, sei lá, o que importa isso? Essa é a lógica. Então, veja bem, nós temos, no caso do Brasil, pastores bilionários. Eu quero fazer para vocês colocar para vocês aqui uma imagem muito interessante. Há cerca de 4 anos, quando o presidente da África do Sul tomou posse, estava lá num grande estádio, lá na África do Sul, quem apareceu do lado dele? Quem? O pastor Edir Macedo com aquele chapéu. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês um chapéu imenso. Ele agora não é mais pastor, é profeta ou é sei lá o quê. Enfim, estava lá na África do Sul. Em vários países da Europa, esses pastores eles estão levando lá os seus tentáculos. Agora, vocês não imaginam, ou talvez já tenham lido a respeito, mas o aumento de crianças endemoninhadas lá na África, assim como o aumento de mulheres na fogueira, eu não estou falando da idade velha, não, gente, estou falando hoje, 2023, tem aumentado. Eu não tenho tempo aqui para falar de todos os detalhes sobre isso, mas isso está acontecendo. Os pastores, a criança, se comer um pouco mais daquilo que está na aldeia, tá? Ela é considerada aquela que tem o demônio, ela está sendo afastada. E mais, os pastores estão tendo um papel decisivo na expulsão daquelas pessoas que ainda estão em suas terras, como pequenos agricultores lá, naqueles movimentos tribais que ainda existem. Então, são esses pastores hoje, Rui, que estão fazendo esse serviço para expulsão. Ou seja, eles estão colaborando com as multinacionais e transnacionais para tomar conta daquelas terras em África. Esse é um dado. Segundo, eu estou mostrando aqui ilustrando alguns exemplos dessa fórmula de acumulação que não importa as gentes. Na Índia, cerca de 200 mil pessoas, pequenos fazendeiros, se suicidaram já. Sabe por quê?
por conta da questão dos financiamentos e da questão da compra das sementes, que agora tem que ser ligado tudo a Monsanto. Então, veja bem, essas coisas, elas estão no dia a dia. Os massacres acontecem em todos os lugares, mas essas pessoas são invisíveis, totalmente invisíveis, como a mortandade que acontece em todos, no continente africano, ou seja na Índia, ou seja aqui no Brasil, está. Mas como que a gente, como é que se denuncia isso? Como é que a gente faz assim, pensar o seguinte, puxa, como é que não há limite para isso? Não há. É essa constatação. Não está havendo limite. Por que não há esse limite? Porque as pessoas, não importam. Não importam. Se a gente não encarar essa dura realidade, entender que aí há uma premissa de fundo, nós não vamos conseguir combater. Porque como que a gente denuncia isso? Então, Rui, é algo que o que eu posso te dizer é que está diante dos nossos olhos. Nós precisamos juntar as peças do quebra-cabeça, mas que há um ponto, eu diria, uma invariante. A invariante é essa. Gozo sem limite implica que as gentes não importam. O capital, ele adquiriu cada vez mais uma celeridade na sua reprodução que não tem limite. Não tem, eu tenho um bilhão de dólares, mas o que é $1 bilhão? Se eu posso chegar a 1 trilhão, que isso? Quantos países cabem nisso? Então, nós vamos ter o quê? 6 mega empresas dominando o mundo, é isso? Pode ser, é. Então, são questões que a gente vai se colocando e que a gente vai ter que atacar pelas bordas. Agora, eu só acredito numa coisa, que é multiplicando esses eventos, é multiplicando o pensamento crítico, é denunciando que a gente pode fazer algo, mas a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, também com as palavras que a gente usa, porque a coisa está tão, tão conspurcada, digamos assim, que pode, inclusive, eles aproveitarem daquele discurso, esse nosso de denúncia, e também entrar nele como se tivessem fazendo algo contra si mesmos. Então, isso é bem interessante, né? E isso aqui não é nenhuma, digamos assim, um pensamento fora, digamos, dessa estratégia. Isso tudo está contemplado, na minha avaliação, nessas estratégias do capital pelo capital. É isso. Muito obrigado, Mônica. Bem, como a gente tinha atrasado antes 20 minutos, né, a gente ainda tem 20 minutos para as perguntas, eu queria apenas mesmo, muito rapidamente, de novo, articular vocês dois. Vocês falaram do Brasil, eu não posso deixar de mencionar, por favor, a teoria crítica brasileira. Né? Na década de 70 se cunhou uma frase aqui, Mardônio, Gile, enfim, Aloysio, Mônica, Celina, que é o Brasil, o país do futuro. Né? Então, hoje em dia, isso está se lendo a contrapelo. A Luiz citou Benjamin, falou do Brasil. Quer dizer, antigamente o Brasil, o país do futuro, significa que o Brasil tinha futuro, né? Que no futuro o Brasil seria desenvolvido. Hoje em dia, o Brasil é o país do futuro, significa dizer que o futuro vai ser um grande Brasil. Há uma brasilianização do mundo. Né? Alex Rochuli fala isso, Paulo Arantes fala isso, a fratura brasileira do real. Portanto, a Dinamarca, o futuro da Dinamarca é ser o Brasil, o futuro da França é ser o Brasil, as Banlieue, o futuro dos Estados Unidos. Então, o Alex Rochuli fala de Brasil exatamente para os Estados Unidos. Então, o Brasil é o país do futuro, lendo a contrapelo, significa dizer que no futuro, que é hoje, né, o mundo será um grande Brasil, com periferias como as nossas e por aí vai. Então, a tradição crítica brasileira, que remonta, enfim, Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Caio Prado, Celso Furtado, Chico de Oliveira, Paulo Arantes, essa é uma tradição muito importante para a gente pensar essas questões, e como essa tradição não apareceu até agora, eu fiz questão de colocá-la, pelo menos como propaganda, né? Porque, de fato, o Aloysio colocou isso, olha, o Brasil já é, digamos assim, dessa perspectiva, aquilo que está se realizando numa certa França, numa certa Inglaterra, num certo Estados Unidos, numa certa
Finlândia. Então, isso é uma questão importante. Então, Fred, eu acho que há questões aí no chat para a gente, ou se o professor Mardoni, o professor Gili quiserem também colocar alguma questão, acho que a gente tem um tempinho ainda e seria bacana. Eu queria assim, reforçar uma coisa que você trouxe, que o Brasil é esse laboratório, né? Acho que desde a da invasão, como eu trouxe aqui, ele é esse laboratório onde, de fato, tanto para o capital, né, são os limites do capital, se a gente tem na China, né, também aí, níveis de exploração do capital, né, e suspensão de direitos ao longo dos anos, a ponto de chegar ao limite do quanto é possível explorar o sujeito, né, dentro da lógica capitalista. O Brasil ainda dentro de uma lógica pré-capitalista, né, ou seja, dentro de uma lógica que articula um colonialismo com o capitalismo, que é algo também muito nosso, ele funciona como um laboratório desde sempre, né? Seja para todos os tipos de fascismo, escravismo, a tentativa de embranquecimento da população, né? Pela miscigenação, né? E agora, né? Pelas abertura, né? Para as formas, inclusive, políticas, né? E retomada de governos fascistas, né? Então, e aí nesse sentido ele acabou se tornando esse país do futuro, né? Mas um país do futuro de novo, né? Ao contrário, né? Um futuro que para alguns já era aquilo que era planejado desde sempre. Porque às vezes a gente perde um pouco o foco, né? Uma coisa são os intelectuais, nós aqui pensando criticamente o país e o que ele deveria ser, o que deveria ser a felicidade humana, o que deveria ser do que deveria ser uma vida boa, né? De outro é aquilo que foi o projeto de país desde a invasão, né? Então, do ponto de vista daquilo que foi desde o início aqui pensado para esse território, esse projeto de futuro está lá, está aqui ainda resistindo muito forte, e aí o que nos resta é a luta mesmo, né? Se não for a luta, A verdade do centro está na periferia, inclusive intelectualmente. O susto do Foucault quando teve na USP, né? Um departamento francês de ultramar, né? Que estavam fazendo teses surpreendentes, né? Sobre autores franceses e alemães, né? Então, mas isso desde 1843, desde a introdução, a crítica à filosofia do direito de Hegel, proletário é uma classe de lugar nenhum. Mas enfim, aí eu estou me estendendo, já estou aí não Vai, vai, Fábio. aí vai longe, né? Então, a Celina, não sei se ia perguntar, se ia levantar questões. Eu queria só fazer uma referência. A Mônica falou do livro do Vuillard, Ordem do Dia, e me fez pensar em um outro, né, do Chaputot, que se chama Livres de Obedecer, Livres em Obedecer, que se trata de uma descrição da história de um grande jurista alemão, nazista, e que depois da guerra criou um instituto de formação de gestão que serviu como um modelo de gestão humana durante a exterminação, né? Durante a guerra. E que depois, tempos depois, e nos anos 80, outros modelos vieram, né, desse modelo de recursos humanos, né, da gestão moderna. Então, eu recomendo, era só isso que eu queria dizer. Na mesma ótica, na mesma linha do livro do Vuillard, tem esse livro do Ioan Chaputot, que é um dos historiadores atuais do nazismo. Uhum. Eu queria. Estou com a Seria mão isso. levantada aqui. Me escuta? Sim. Vamos lá, Gil. Quem criou a expressão país do futuro é o Zweig, né, que vem se suicidar Sim. no Brasil. Então, a questão da morte é ligada a esse futuro. E escutando essas teologias da prosperidade, estava me perguntando se é melhor, se não era melhor que o fim chega mais rápido para poder usufruir o tempo depois da morte. Que dá uma nova, me colocou uma nova concepção do transhumanismo, né? Quer dizer, já que tudo se tornou mercadoria, a morte também, no transhumanismo, é uma mercadoria. O alisamento, o nivelamento dos limites significantes, de oposição vida-morte, homem, mulher, branco, preto, tudo isso é uma questão de são oposições significantes que estão desaparecendo com vários destinos. Eu acho que essa questão da crise ecológica
onde, como dizia o Antônio, o mar vai recobrir as fronteiras humanas, é uma maneira de pensar a partir do fim, no lugar de pensar que não vai acabar. O aceleracionismo, né, Gil? O aceleracionismo defende isso, juntamente com os neopentecostais. Vamos acelerar porque a gente faz um restart, né? Mardônio, você ia falar, por favor? Eu não sei onde é que isso vai dar. O ano passado, nós tivemos uma palestra de um outro grupo que eu participava com o Galton, de um colega seu. Está me ouvindo, não? Estou ouvindo. Toma. Pronto? Melhorou? Melhorou. Tá, Melhorou. Está melhor? Tá. O Gil falou da morte, da vida. O ano passado nós tivemos uma palestra de um colega do Rui, que eu estou agora esquecido, infelizmente, o nome dele, um cara que está trabalhando com essa questão cibernética de que a morte vai ser possível driblá-la também, mediante uma série de operações aí. Não a morte física, não, mas de que o sujeito poderá viver além da morte. Mas o que eu queria falar, primeiro, Mônica, eu não sei qual foi a palavra a qual eu me opus. Você falou que eu Esperança. tinha me opus. Esperança. Não, não fui eu, não, pelo menos hoje. Não, hoje não, Mas, lá atrás. lá atrás, tá certo. Eu posso depois comentar um pouco sobre isso. Bom, eu estou desorientado aqui, porque essa questão social e sociológica é um problema para nós, né? Para nós psicanalistas, para a psicanálise, mas talvez não no sentido que se possa rapidamente entender. Nós temos um grupo de trabalho que a gente chama de cartel, que é uma palavra estranha, né? Porque não é um cartel no sentido econômico, em que trabalhamos eu, Gil e mais dois colegas, uma colega e mais um colega. E esse cartel se chama o analista na polis. E a questão que o cartel interroga é o que pode um analista, na sua prática, e a prática do analista, e de fato ele não é uma profissão, né, no exercício do nosso trabalho, que pode o analista fazer face às questões que a política coloca, o campo da política coloca, atualmente, principalmente. Mas já foi assim em outros momentos também, né? Quando Freud era vivo e trabalhava, ele também teve que se colocar diante de situações políticas extremamente complexas e graves, e não dá nem para medir se era pior ou melhor do que hoje, né? Afinal de contas, ele era judeu, estava dentro do olho do furacão ali, a filha foi levada para a Gestapo. Então, ele nunca se furtou de dar as respostas que foram necessárias serem dadas, né? A Rudine Escola disse que não é verdade que ele escreveu aquela carta, que no final ele recomenda a Gestapo, fazendo um rasgo de ironia e de sarcasmo, né? E a Gestapo exigiu que ele escrevesse a carta para liberar a Ana Freud, dizendo que ninguém tinha feito nada de mal com ela, que tinha sido tudo bem, que ela foi bem tratada. E ele, segundo reza a lenda, ele escreveu a carta e no final ele diz: recomendo a Gestapo a quem quiser. A Elizabeth Rudilesco, agora na biografia mais recente, disse que não, que ele não escreveu isso. Mas, enfim, ele se opôs de maneira absolutamente clara a uma solicitação da Fundação B'nai B'rith, para ele defender a demarcação do Estado de Israel em terras palestinas. Ele disse: não faço, não topo, não concordo, isso vai dar merda. E daí, né?
está dando merda aos borbotões. Então, o analista, pelo menos os que nós temos como aqueles que respeitamos e acompanhamos de alguma maneira, nunca se furtaram de se colocar e de responder a essas questões. A resposta do nosso cartel, em parte, né, porque o cartel vai ter depois publicação, apresentação dos seus produtos escritos, mas em parte é essa continuação desse colóquio, né? Realizar esse colóquio. Hoje de manhã a gente estava ansioso para começar, como é que ia ser, como é que não ia, acho que eu já falei isso. O Gílio olhou e disse assim, a gente é louco, né, de fazer um negócio desse praticamente sozinhos, convidar tanta gente bacana. Eu digo, acho que a gente é louco mesmo, mas agora, isso esbarra em alguma coisa, isso esbarra no rochedo, né? No rochedo da castração. Essa tudo que nós discutimos hoje aqui tem a ver com isso, né? E há um rochedo da castração para a psicanálise, né? Esse rochedo se coloca de maneiras diferentes em lugares diferentes. Existem lugares onde se trabalha com a psicanálise, onde se transmite a psicanálise, e que, no entanto, não admitiriam esse evento aqui, essa discussão, não teria lugar, né? E talvez até pudesse ser admitido, mas teria desgastes profundos, né? Então, a gente sabe que tem psicanalistas que não aprovam, dizem isso de maneira clara. Assim, não, psicanálise e política não, né? Política, política nacional, internacional, estadual, municipal, dentro da instituição, não, né? Agora eu me lembrei do poema do poeta municipal e o poeta estadual. Mas, enfim, então tem um rochedo da castração. Nós podemos muitas coisas, né? Nós podemos fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Eu fiz um trabalho hoje que eu acho que tinha muita relação com a clínica, Celina também, mas em nenhum momento isso encobre, escamoteia, se rende a uma pressão fascista ou de qualquer outra ordem de gozo desse tipo, né? Então, mas, como disse a Mônica, sair na rua com uma bandeira, os psicanalistas unidos jamais serão vencidos, nós sabemos que, e essa é o rochedo da castração para a psicanálise e para os psicanalistas, é cruel. É cruel porque talvez, como talvez muitos não, nós sabemos das nossas contradições. E a gente sabe que na rua com cartaz psicanalistas unidos jamais serão vencidos, isso goza também, né? Nós gozamos em espirrar, em estarmos aqui hoje, né? Em estarmos aqui hoje, com certeza isso é gozo. E só uma pequena observação sobre uma questão que Mônica levantou. Eu acho importante ela colocar isso, e eu sei que colocou de uma maneira informal, que gozo é fruição. Também, né? O gozo de que nós tratamos como um gozo que adoece, fere, mata, diminui o outro, não é fruição, é para além da fruição. É o que Lacan coloca quando ele fala da questão que Mônica colocou no campo jurídico, é a partir do momento em que eu esgoto a fruição que o gozo é onde localizo o conceito de gozo. Então, são os nossos limites. A gente, Freud dizia, apesar de tudo isso que ele pôde dizer no tempo dele, e Freud, talvez, assim, de todos, tenha sido o mais corajoso de todos os psicanalistas, até por ter sido o primeiro, mas ele dizia, a psicanálise não é que ela não pode, ela não tem elementos para se estabelecer como uma visão de mundo.
uma Weltanschauung, não é uma filosofia de vida, nem uma escola de pensamento, né? A psicanálise é uma clínica do sofrimento da alma, né? E é difícil extrapolar isso. Nós não conseguimos fazer uma psicanálise social, como a psicologia social, por exemplo. Talvez a gente não acredite que a psicanálise, com seus instrumentos, com os seus conceitos, apesar da palavra não gostar, mas com seus operadores, possa fazer uma inserção no campo social, produzindo efeitos. Tem uma frase de Lacan que eu adoro, que é: uma análise deve produzir suas consequências, né? Só faz sentido alguém se engajar num trabalho de análise se for para que consequências se produzam na sua vida. No campo da polis, a minha conclusão do nosso trabalho no cartel, eu vou para a rua, levo bandeira, ele não, mas como... E não tenho problema nenhum de colocar algumas questões, mesmo no âmbito da minha clínica, né? Por que você está dizendo isso, né? Por que você apoia o linchamento de uma pessoa que você me contou que viu na rua? Por que você achou isso interessante? Como assim, né? Uma análise não é uma terapia meramente uma psicoterapia porque eu tenho medo de barata. Uma análise toca e questiona e levanta questões, e por isso que o campo social é tão avesso à psicanálise, em questões fundamentais do arco da velha da vida das pessoas, né? Toca em todas as questões. Não há psicanalista não devia ficar com temor de perguntar isso, perguntar aquilo. Então, é possível um analista ter uma perspectiva do que é o lugar do sujeito na polis, que não suporta e que não apoia e que não admite, digamos, uma ordem de gozo em que o sujeito é destruído no final, né? Seja esse sujeito um outro, seja esse sujeito o próprio que está no divã, ou sentado na cadeira, ou no banco do CAPES, ou seja onde for, né? Só para terminar, o discurso do mestre, a mais-valia, estava lá antes de Marx. Marx não inventou, né? Marx não inventou o capitalismo. Ele foi lá, olhou e disse: isso aqui é mais-valia, isso aqui funciona assim, e eu estou propondo esse nome aqui para mais-valia, né? Eu não sei, e pensando em Freud, como eu falei agora há pouco, eu não sei se Freud acreditava que podia não ser assim. A mais-valia talvez não possa não haver. A questão que Lacan aponta com o discurso do capitalista, e eu acho que ele não tinha ideia de que essa discussão ia chegar no ponto em que nós estamos hoje, o que ele aponta no discurso do capitalista é uma degradação do sujeito, né? Na sua relação com o objeto. Uma relação em que o sujeito sai da sua posição no fantasma e é engolfado, engolido pelo objeto. O Braunstein usa esse A do A minúsculo como um arroba que engloba o sujeito e ele desaparece. Então, não é uma questão simplesmente, eu sei que não é simples, não é uma questão simplesmente de economia política em relação à economia. Eu gostei da forma como você colocou, Rui, mas não podemos fazer essa equiparação, essa superposição. E também sei que não foi isso que você propôs. Eu estou aproveitando o teu comentário para dizer isso. A psicanálise não é capitalista, a psicanálise não é socialista, a psicanálise certamente não é fascista. Isso hoje no mundo de hoje, que é um outro livro, o mundo que eu vi, que é outro livro do Stefan Zweig, ele coloca, né, essa coisa. Para terminar,
questão do Brasil, país do futuro, é verdade. Stefan Zweig veio para o Brasil e aquilo que eu queria falar sobre isso é de que ele escreveu esse livro. Tem um livro muito, muito bom e muito importante sobre a morte dele, que é do Alberto Dines, que é um jornalista já morto, que era um jornalista muito, muito bacana nos anos passados, nas décadas passadas. E ele tem um livro chamado Morte no Paraíso, que é um livro sobre o suicídio do Stefan Zweig, onde tem um aspecto documentado no livro, tem diários e tal, que o Stefan Zweig escreveu esse livro. As más línguas diziam que ele escreveu para conseguir o visto, o Getúlio desse o visto. Quando o Getúlio se inclinou para o eixo, né, ele ficou apavorado. Mas escreveu o livro saiu, porque ele não conseguia mais escrever em alemão. Né? E ele não conseguia escrever em alemão porque ele dizia para o editor dele na Europa: se eu não consigo mais escrever uma linha na língua em que Hitler pronuncia o seu discurso. Então, esse é o ponto que tem pertinência no campo da política, no campo da luta, como a Mônica tanto trouxe, no campo da luta política, no campo das reivindicações, no campo do inconformismo do analista, inclusive. É esse o ponto que toca na clínica. Um sujeito que se desmancha, um escritor que não pode mais viver porque não consegue escrever na língua que é a língua dele, porque Hitler fazia seus pronunciamentos antissemitas naquela língua. Isso é que, digamos assim, se a psicanálise não tem elementos para fazer uma prática político-partidária ou panfletária, etc., talvez esse nível em que as intervenções de uma análise que tem suas consequências nos redime, digamos assim. Obrigado. Eu queria só aproveitar, que eu acho que não vou mais ter oportunidade de falar, para agradecer muitíssimo, eu e Gil, a vocês que estão aqui, o Fred, Rui, Mônica, Aloysio, todo mundo que topou vi hoje, o Gil vai falar, Secundo, Celina, enfim, a todos que participaram das mesas, e o Fred, que comandou tudo aí por trás dos panos. Está terminando, não, eu só estou me... Não, mas eu acho que... Obrigadão, Manu. Obrigadão. Acho que... Enfim. Você vai falar, mano? Você quer colocar algum? Eu não sei se o Gil quer encerrar. Então, vamos lá. É difícil encerrar sobre o ser falante sem ter palavras para dizer alguma coisa, mas vai ser assim mesmo. Bem, então, já são 5h27, né? Acho que já está no nosso tempo, né? Não há mais, me parece, nenhuma questão aí no chat. Então, eu reitero o agradecimento a todas, a todos. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado, Mônica, pelas intervenções de vocês, pelos comentários. Obrigado, Gília. Obrigado, Celina. Mardoni, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, gentileza, generosidade pelo convite. O Igualmente, Rui. Aqui, eu acho que esse ano se articula com o ano anterior, como eu havia colocado. Então, obrigado também, Secundo. Estou vendo que você ainda está aqui e espero que no próximo ano a gente consiga levar isso à frente, né? Enfim, promover mais uma vez bons encontros e encontros que valem a pena, tá? Então, obrigado a vocês. No próximo ano, a gente certamente vai fazer o evento presencial, para que a gente possa, nessa hora de terminar, todo mundo se reunir para tomar um negócio com a tomar um grog, como dizia o meu pai. Melhor ainda. Estou inscrito. E se é verdade, como o professor Aloysio disse, que a França, o futuro da França é ser o Brasil, o Gil já veio, já está aqui. A gente se reúne ano que vem.
Um abraço para vocês. Ao menos Um um. abraço grande. Obrigada, Obrigado. gente. Vou Muito desligar aqui obrigada. com saudade desse negócio. Tem muito beijo. tempo. Até o novo Obrigado, encontro. gente. Abraço, Muito gente. obrigado. Tchau, Um obrigada. abraço a todos. Obrigada. Um abraço, obrigada.